Doutora Sandra, bom dia. Muito obrigada pela disponibilidade de conversar conosco aqui no Sinal Aberto. Bom dia. Doutora Sandra, para a gente começar a entender um pouco melhor sobre esse assunto, sobre essa nova subvariante, o que nós já sabemos, né, a respeito dela? Ela é mais transmissível? O que já se sabe sobre a BA.2? Sabemos algumas coisas. Ela é uma variante, né, da Ômicron e é uma variante que tem um poder de transmissibilidade muito maior. Sobre a questão de gravidade, né, por enquanto, até agora, não temos assim um relato de que essa variante seja mais grave do que as variantes anteriores. A transmissibilidade é que está sendo realmente muito alta. Então, doutora Sandra, a gente pode considerar que os sintomas são basicamente os mesmos da variante da Ômicron, né? Ou tem algum sintoma novo, ou algum sintoma é mais forte, ainda não se sabe. Não, os sintomas são praticamente o de uma síndrome gripal, dor de cabeça, febre, dor de garganta, cansaço, mialgia e principalmente sintomas respiratórios mais altos, atingindo o trato respiratório superior. Os casos que evoluem mais para gravidade vão atingir realmente fazer uma pneumonia viral e alguns casos embolia pulmonar. Doutora Sandra, o que nós temos visto ultimamente é que as variantes ela concentram ali as principais mutações no gene S, que é o produtor da proteína spike, que é responsável pela entrada do vírus na célula humana. O que nós estamos acompanhando ultimamente, né, com o surgimento de variantes novas, subvariantes, é um processo de evolução do vírus, da Covid-19, ele está cada vez mais eficiente nessa invasão celular? É exatamente porque nós estamos num momento em que a gente não atingiu o índice de vacinação que a gente esperava. Algumas cidades do Brasil têm seu índice de vacinação chegando aí a 80%, 90%, mas existe uma discrepância em outras regiões do país, onde a gente não atingiu aí nem 55%, 60% da vacinação. Estamos avançando agora vacinação em crianças, e isso dá um sossego aí para a gente, né, que a gente vai ter aí um aumento aí maior dessa vacinação, e com isso a gente espera uma proteção maior contra essas novas variantes que vão surgindo. E esse é um processo natural dos vírus, de mutações, de variantes, mas a gente precisa estar alerta nas medidas de proteção e principalmente na vacinação, que é a nossa arma contra essa pandemia. Doutora Sandra, uma questão aqui em relação a essa diferenciação, gostaria que a senhora nos ajudasse, né? Bom dia, sou Rubens Salomão, até aqui a senhora conversou com a Bom Jéssica Dias, dia. daqui a pouco o Kleber Ferreira também faz perguntas. Doutora, qual é a diferença dessas mudanças, né? O que é que muda para uma variante ser diferente de outra, né? O SARS-CoV-2 tem lá a variante Gama, Delta, e aí veio a variante Ômicron. Me parece que há diferenças mais claras, né, entre uma variante e outra. E aí dentro da mesma variante é que vem linhagens diferentes, e é o caso dessa BA.2. É uma linhagem da variante Ômicron. O que é que difere? O que é que uma variante é diferente de outra, e aí depois a mesma variante tem linhagens diferentes? As linhagens têm diferenças muito mais específicas, pequenas, enquanto que as variantes, né, de uma para outra, Delta para Ômicron, por exemplo, aí são diferenças um pouco mais relevantes, é isso? É o seguinte, as variantes, elas vão se diferenciar do ponto de vista de virulência, de transmissibilidade. Então, essa nova variante, agora a Omicron, ela veio com um poder de transmissibilidade muito maior, não é? Até desproporcional ao número de internações,
Nós estamos tendo internações, estamos tendo casos graves, porém, proporcionalmente ao número de pessoas infectadas, é um número bem menor. Então, a transmissibilidade desta nova variante, o poder de transmissibilidade e virulência desta nova variante é o que chama mais atenção, né? No começo da pandemia, a gente não conhecia ninguém próximo que tivesse tido a doença, né? Que tivesse se contaminado. Hoje, é difícil você não conhecer alguém que já não tenha tido o Covid, né? Então, houve uma transmissibilidade muito mais alta, muito mais intensa, e isso se deve aos fatores de não vacinação, né, não ter atingido o esquema vacinal completo, e as medidas de flexibilização, né? Nós tivemos, a partir de dezembro, uma flexibilização muito mais ampla, não é? Muita gente circulando, muita aglomeração, e isso favoreceu ao desenvolvimento dessas mutações de uma forma muito expandida. Pelo que a doutora Sandra já explicou, então essa linhagem nova da variante Ômicron, né, Jéssica, pode causar ainda maior impacto na transmissibilidade, né? Na mesma variante Ômicron, a linhagem BA.2. Kleber Ferreira está aqui conosco, a doutora Sandra Gomes de Barros, médica infectologista e também professora do curso de medicina da Faculdade Santo Amaro. Doutora Sandra, bom dia. É um prazer Bom falar dia. com a senhora. Doutora Sandra, não sei se a senhora é dessa época, acho que não, a senhora é muito jovem. Mas Raul Seixas antecipou essa variante, viu? Com a música Mosca da Sopa. Ele dizia que a gente mata uma e vem outra no lugar. E parece que é assim. Agora, eu ouvi falar pela primeira vez dessa variante que nós estamos debatendo agora, em novembro, me parece, nas Filipinas. Novembro, né? Passou dezembro, já, ou estou enganado? Foi lá mesmo, né? Os primeiros registros foram lá, não foram? Foi lá mesmo. Então, Isso. passou novembro, dezembro, janeiro, chegou fevereiro e já está em 59 países. E é uma subvariante de uma subvariante. Nós temos já, a ciência já tem uma dimensão do que pode ser feito para conter subvariantes, o avanço dos subvariantes, ou isso ainda está mais um desses problemas a ser estudado sobre a Covid-19? O que nós temos em mãos é a vacinação. Essas doenças virais, elas são todas imunopreveníveis. Então, são preveníveis pela vacinação. Houve um retardo muito grande para a gente tentar vacinar. Então, houve um retardo muito imenso. E nesse período, os vírus começaram a ter várias mutações, numa proporção muito alta, né? Numa proporção muito intensa, que não acompanhou a vacinação. Por isso que a gente teve um índice aí imenso de internações e doença, né? Então, a vacina, ela vai prevenir a forma grave da doença. Você pode ter o COVID, uma doença viral, sem desenvolver as formas graves. O que a gente está vendo hoje relacionado à vacinação são internações de pessoas que estão com o esquema vacinal incompleto, tomaram só uma dose, tomaram só 2 doses, e isso vem trazendo esse impacto para toda a população. O que acontece é que, às vezes, você não foi vacinado ou vacinou incompleto, pega Covid, não adoece, porém você transmite para pessoas que não poderiam estar com essa doença, porque são pessoas que têm a imunidade mais fraca, não é? São pessoas transplantadas, são pessoas com déficit de imunidade, e essas pessoas é que vão desenvolver a forma grave, vão internar e ter um desfecho mais desfavorável. Então, a vacinação é a chave para a resolução dos nossos problemas, além das medidas comportamentais, as barreiras como a máscara,
e tudo mais que a gente vem falando ao longo desse tempo. Pelo menos parece que a boa notícia aí, doutora, é de que não há escape para a vacinação, né? As novas variantes também são combatidas, ou combatidas não, prevenidas pela vacinação, né? Exatamente. O que a gente ainda está vendo é esse período que a vacina dá proteção. Talvez já seja um outro momento agora da gente pensar numa dose de reforço, numa revacinação novamente, porque o período de proteção da vacina é que está sendo aí pequeno, de 6 meses aproximadamente. Então, o que se pensa agora é numa dose, numa quarta dose, uma dose de reforço para a gente poder ampliar essa cobertura vacinal. Mas é muito importante que as pessoas que ainda não completaram o seu esquema façam isso, não é? Para poder evitar a propagação maior dessa doença. Doutora, não sei se a ciência já tem esse levantamento, mas eu tenho um vizinho e no apartamento dele moram além dele, o pai, ele é dentista, o pai, a mãe e uma tia. Ele se contaminou e acabou dentro da casa dele contaminando outras 3 pessoas. A contaminação domiciliar é maior do que a contaminação de circulação? Sim, porque você tem um contato mais próximo dentro de casa. Geralmente, dentro de casa, você não usa máscara, né? Você não mantém o distanciamento, você pode compartilhar alguns objetos. Então, a intensidade do contato dentro de casa é muito maior do que na rua. Então, uma pessoa que vá contaminar, adquirir a doença, né? O que acontece com essa variante é justamente o período de incubação, não é? De 2 dias. E a partir daí você já está transmitindo a doença, mesmo assintomático. Então, você se contamina, nesse período você já está transmitindo, mesmo assintomático, e depois que aparecem os sintomas, 3, 4, 5 dias, você ainda continua transmitindo, mesmo que tenham sintomas leves, né? Isso daí foi um fator também que contribuiu para a demora no diagnóstico. Muitas pessoas têm alguns problemas respiratórios, de rinite, etc. Então, os sintomas leves dessa variante levaram as pessoas a pensar que não estavam infectadas. Era só um resfriado, era só uma coriza, era só um espirro, deve ser a minha rinite. Então, isso confundiu um pouco e retardou que as pessoas fossem fazer a testagem, e nesse meio tempo a pessoa está transmitindo. Então, a orientação que a gente deu durante todo esse período, que qualquer sintoma respiratório, não é, a pessoa se atentasse a ser a possibilidade de ser COVID, não é? E para se fazer a testagem exatamente para fazer o diagnóstico precoce e evitar essa transmissibilidade tão alta. Então, você, ao voltar para casa, lembre-se, você pode estar contaminado. Chega em casa, tome cuidado, aqueles protocolos naturais. Álcool gel, não tire a máscara, deixe em cima da mesa, já joga no cesto de roupa suja, troca de roupa, toma o seu banho, para ter contato com as pessoas, assim você vai evitar de contaminar seu pai, sua mãe, as pessoas que vivem na sua casa, quem sabe mais debilitadas do que você. Doutora, a gente aqui, a senhora não é goiana, mas a gente aqui tem uma credibilidade, uma audiência muito grande, o Sistema Sagres, felizmente, né? A gente tem isso. Então, eu queria fazer da senhora, aproveitar o conhecimento da senhora, a simpatia da senhora, para que a senhora fosse a nossa embaixatriz, para pedir para as pessoas que ainda não tomaram a segunda dose, que se recusam a tomar a terceira dose, tem gente até que ainda se recusa a tomar a primeira dose, para que se vacine e explique para essas pessoas o motivo por que a senhora está fazendo esse apelo. Olha, nós vivemos nesses últimos 2 anos uma situação realmente de tragédia. Foi uma doença, sim, que atingiu muitas famílias. Tem muitas famílias dizimadas. A gente chegou no hospital a tratar de pai, mãe, filho, sobrinho,
e famílias realmente que se contaminaram e evoluíram com a forma grave da doença no início da pandemia, e foi uma verdadeira tragédia, porque não é só adoecer com sintomas leves, tem algumas pessoas que desenvolvem essa forma grave de doença. Quando atinge essa forma grave de doença, são 3, 4 meses de hospitalização. E depois disso, a gente ainda tem a síndrome pós-Covid. Então, hoje nós temos pessoas com alguns distúrbios psiquiátricos, nós temos pessoas com problemas de memória, nós temos pessoas com problemas respiratórios ainda, porque depois dessa doença, dessa internação, a pessoa ainda fica cansada, ainda fica com um déficit funcional desses pulmões. Pessoas com problemas musculares, porque a internação trouxe para essas pessoas uma diminuição da força muscular com a internação, muito tempo de internação. Então, é uma doença que traz problemas não somente no momento que você está doente, como também pós-internação. A gente teve realmente muitos casos, né, que ainda estão se recuperando da Covid. Então, se é uma doença imunoprevenível, nós estamos hoje com o índice vacinal, por exemplo, em São Paulo, muito bom, né? A gente precisa expandir isso para o restante do país. Então, se você tem a vacina disponível, se nós temos um governo que liberou essa vacina, o Brasil é um dos países que tem um esquema vacinal mais admirado pelo mundo inteiro. A vacina está disponível, procure os postos de vacinação, coloque a sua vacinação em dia, você estará se protegendo e está protegendo outras pessoas. Essa é uma atitude global, não é só uma atitude individual. Você precisa se vacinar para proteger as outras pessoas que têm outras doenças, outras comorbidades. A gente sabe que pacientes hipertensos, diabéticos, transplantados renais, obesos, com outras doenças, elas são mais suscetíveis a desenvolver a forma grave da doença. Então, nós estamos pedindo à população que se esclareçam, vão atrás de notícias fiéis, fidedignas. Houve muito fake news, não é? Houve muita desinformação nessa pandemia e as pessoas realmente ficaram confusas, porque não obtiveram a informação adequada. Então, o apelo da gente é que as pessoas não baixem a guarda, procurem se vacinar, procurem manter todas as recomendações do distanciamento social, da lavagem das mãos, do uso das máscaras, procurem frequentar ambientes ventilados, com janelas abertas. Se você vai a uma praia, não procure uma praia onde ela está muito frequentada, procure uma praia menos frequentada, com menos pessoas, para que você possa ficar mais à vontade ao ar livre, com distanciamento das mesas, dos guarda-sóis. E é isso, pessoal. Vamos enfrentar essa doença com seriedade, respeitando o nosso próximo. E isso tudo, esse ato de se vacinar é um ato de amor ao próximo. Ok, Rubens, Jéssica. Muito obrigada, doutora Sandra Gomes de Barros.